Oi meninos, sétimos anos, professora Rayane. Vou estar falando para vocês aqui nessa videoaula sobre operações com números inteiros. A gente já viu, né, quais são os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, a reta numérica a gente já viu também. E agora a gente vai começar a falar de operações. Quais são as operações, né, com números que a gente conhece? São aquelas famosinhas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Por enquanto, a gente vai falar só de adição e subtração. Depois, a gente fala das outras. A gente já sabe como que faz adição e subtração com os números naturais, né? Por exemplo, 5 mais 3, a gente sabe fazer. Ou 10 menos 2, né? A gente também sabe fazer. Aqui nos números inteiros, a gente tem algumas coisinhas diferentes. Por quê? Porque agora a gente trabalha com um número menor do que zero. Então, antes, quando a gente falava assim, 5 menos 7, a gente não ficava, opa, mas espera aí, 5 menos 7 não vai dar, porque vai ficar menor do que zero. Mas agora a gente já sabe que tem como, né, eu ter números menores do que zero. Tem como eu ter resultados menores do que zero. A gente já conhece lá, lembra da reta numérica que eu tenho infinitos números, né, negativos, que são os números menores do que zero. Então, para adição e para subtração, a gente tem duas regrinhas, dois casos diferentes. E é a mesma coisa, tanto para adição quanto para subtração. Eu coloquei aqui os dois casos, aqui por enquanto tem o primeiro, e alguns exemplos, né? 8 exemplos de cada um dos casos. Quando a gente vai trabalhar com adição e subtração de números inteiros, o primeiro caso é quando os sinais dos meus dois números são iguais. Quando os dois números que eu estou operando têm sinais iguais, eu vou usar essa regrinha aqui, ó, que está aqui com a setinha amarela. Primeira coisa, eu vou conservar o sinal. Segunda coisa, eu vou somar os meus números. O que significa isso? Eu tenho dois números com sinais iguais. O que eu vou fazer? Se eu tenho mais e mais, eu vou conservar o meu mais. Meu resultado vai ser positivo. Se eu tenho menos e menos, eu vou conservar o meu menos. Meu resultado vai ser negativo. E eu vou pegar os meus dois valores e vou somar. Vamos lá para os exemplos. Aqui eu tenho 3 mais 5. O meu 3, nesse exemplo aqui, ele não tem nenhum sinal na frente dele. Mas a gente sabe que quando eu tenho um número que não tem nenhum sinal na frente dele, a gente sabe que ele é um número positivo, né? E o número positivo, o sinal dele é o mais, mas a gente não precisa colocar sempre. Então, eu posso colocar, mas não se usa, né? A gente deixa só um número sozinho e já sabe que é positivo. Então, é o que eu tenho, mais e mais. Tenho sinais iguais. O que eu vou fazer? Eu vou conservar o meu sinal lá na minha resposta. Então, eu sei que a resposta disso daqui é um número positivo. Conservei meu sinal. Mais, ficou mais. E aí, eu vou somar meus números normalmente. 3 mais 5, 8. Aqui, tranquilo, né? Aqui embaixo também a gente já sabe fazer. 10 mais 8, 18. Tranquilinho. Aqui era um número positivo, continuou positivo. E aí eu fiz 10 mais 8, 18. A gente já sabe fazer isso, já é, né, há muito tempo, então isso aí tá tranquilo. Mas, por exemplo, na letra C, eu tenho menos 4, menos 1. Meus sinais dos meus dois números, do menos 4 e do menos 1, os dois números são negativos. Então, eu tenho menos e menos. Quando eu tenho menos e menos, o que eu vou fazer? Conservar o meu sinal, igual eu fiz nos exemplos de cima, e somar os dois números. Então, eu conservei o sinal. Menos, menos, ficou menos. Vou fazer 4 mais 1. Quanto que é 4 mais 1? 5. Pronto. Ok? Letra D, exemplo parecido com o de cima. Eu tenho menos e menos, são sinais iguais. Então, eu vou conservar o meu sinal negativo e vou somar 8 mais 7, 15.
Isso daqui eu sempre falo para vocês, números negativos, lembrar sempre de dinheiro. Por quê? Letra C, você está com menos 4. Já falei para vocês que o menos significa, considerando aqui dinheiro, né, que está devendo. Então, se você estiver devendo menos 4 e depois pegar mais R$1 emprestado, você já estava devendo menos 4. Depois você foi lá e pegou mais R$1 emprestado, vai ficar devendo quanto? Menos 5. Vai ficar com menos 5, né? Saldo negativo. Vai ficar devedor e vai dever mais do que estava devendo antes. Por isso que a gente faz essa soma. Aqui, na letra D, é a mesma coisa. Você devia 8. Foi lá e pegou mais 7 emprestado, né? Porque o meu 7 está negativo. No final, eu vou ficar devendo 15. Menos 15, porque eu devia 8. Peguei mais 7 emprestado. O meu saldo continuou negativo. E eu estou devendo mais do que eu estava devendo antes, certo? Aqui 1 mais 2, perdão. Resultado vai dar 3. Era positivo, 1, né? O 2 também positivo, continuou com o resultado positivo e eu somei normal. 15 mais 6. 15 é positivo, 6 é positivo, minha resposta vai ser positiva. E aí eu faço normalmente. 15 mais 6, 21. Letra G. Menos 20, menos 10. Sinais iguais, conservo o meu sinal. Como aqui é menos e menos, vai ficar menos. E somo os dois números. 20 mais 10, 30. Então, menos 20 menos 10 é igual a menos 30. E aqui a letra H. Menos e menos, conservo o meu sinal e faço 8 mais 3. Então, menos 8 menos 3 vai ficar menos 11. Então, o meu primeiro caso são dos sinais iguais. O que eu faço? Sinais iguais. Conservo o sinal e somo os meus números. Só isso. E aí depois eu tenho mais um caso aqui na adição e subtração dos números inteiros. Eu tenho o caso que os meus sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu tenho que fazer uma coisinha aí diferente também. Agora, eu não conservo o sinal, porque eu tenho sinais diferentes. Então, eu vou conservar qual? Você vai conservar o sinal do número maior. Você vai olhar lá. Eu tenho, por exemplo, aqui na letra A, o menos 1 e o mais 3. Qual número é maior? Olhando só o módulo, sem o sinal. É maior o 1 ou é maior o 3? O 3 é maior. Então, você vai conservar o sinal do 3. Então, esse resultado aqui vai ser positivo. Primeira parte, já fiz, ok. Agora, vou fazer a segunda parte. Lá, no primeiro caso, eu somava, né, os meus números. Aqui eu vou subtrair. Então, aqui, eu vou pegar o meu maior número e subtrair o meu menor número. Então, vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Pronto. Essa é a diferença. Aqui eu vou ter que conservar o sinal do maior número, né, do maior módulo. E depois eu vou subtrair os meus dois números, pegar o maior menos o menor. Exemplo B. O 4 está sem sinal. Se ele está sem sinal, ele é um número positivo. Então, o meu 4 é mais, né? E o 5 é menos. Qual que é maior? 4 ou 5? 5 é maior. Então, o resultado dessa operação, dessa conta, vai ser negativo. Por quê? Eu estou conservando, eu vou usar o sinal do número maior. E nesse caso, o meu número maior é o 5. Então, como o 5 tem um sinal negativo, eu vou colocar na minha resposta o sinal negativo. Primeira parte aqui, ok. Agora, a segunda parte, subtraia os números. 5 menos 4, 1. Então, se eu for fazer essa conta, né? 4 menos 5, o resultado vai ser menos 1. Letra C. Qual que é maior? O 10 ou o 8? 10 é maior. Então, vou pegar o sinal do 10. O sinal do 10 é o sinal negativo. Então, minha resposta vai ser negativa. E aí, eu faço normalmente. 10 menos 8. 10 menos 8 dá 2. Então, eu vou ter como resposta menos 2. Ou seja, menos 10 mais 8 é igual a menos 2. Lembrando lá, né,
do dinheiro, da dívida, do saldo, o que está acontecendo aqui? Se você está devendo para alguém R$10 e você paga 8, certo? Menos 10 está devendo. E aí você paga 8, você vai continuar devendo, porque você pagou menos do que você devia. Só que agora você deve um valor menor, então você vai estar devendo menos 2, você deve menos do que você devia antes. Letra D, 12 menos 20. O 12 é um número positivo e o 20 é um número negativo. Então, eu vou conservar o sinal do meu maior número. Qual que é maior, o 12 ou o 20? O 20 é maior. Então, eu vou conservar o sinal dele, que é um sinal negativo. Minha resposta é negativa. E aí, eu faço 20 menos 12. 20 menos 12, 8. Então, 12 menos 20 é igual a menos 8. Letra E, eu tenho menos 6 mais 15. Vou pegar o sinal do maior. Qual que é maior, o 6 ou o 15? 15 é maior. E o sinal do 15 é positivo. Então, minha resposta vai ser positiva. E aí, primeiro passo, ok. O segundo passo, subtrair os números. 15 menos 6, você vai fazer a continha e vai colocar a sua resposta. Certo? Menos 6 mais 15 é igual a 9. E 9, positivo. Letra F. 2 menos 5. O sinal do 2 é positivo e o sinal do 5 é negativo. Qual que é maior? O 5. Então, eu vou usar o sinal do 5. E aí, eu faço a conta, né? Subtrair os dois números. 5 menos 2. Então, se eu tenho 2 e tiro 5, meu resultado vai ser menos 3. Letra G. Menos 4 mais 2. Qual que é o maior? O 4. Então, minha resposta vai ter o sinal do 4, que no caso é negativo. E aí, eu faço 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Letra H. 7 menos 6. O sinal do 7, como ele não aparece, eu sei que é um sinal positivo. Então, a minha resposta vai ter o sinal do 7, né? Vai ser positiva. E aí, eu vou fazer 7 menos 6, 1. Nesse caso, como 7 é maior do que 6, a gente faz da forma que a gente sabe, né? Normalzinho. 7 menos 6, 1. Mas aqui é só para dar um exemplozinho, né? Para vocês verem que funciona para todos os números inteiros. Essas duas regrinhas. Sinais iguais, conservo o sinal, soma os números. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior número e subtraio os números. É só isso. A gente vai parar aqui por enquanto, só adição e subtração. A atividade de vocês já está na plataforma, as orientações estão todas lá, data de entrega. Então façam, leiam direitinho, tá bem tranquilo. Qualquer dúvida me chama que eu estou à disposição. Tchau, até logo.